Nós temos visto no nosso país um problema seríssimo acontecendo. O nosso país está em chamas. A nossa democracia está sendo abalada e nós precisamos nos manifestar. Eu não ficarei omisso. Eu tenho feito alguns comentários nas minhas redes sociais em relação ao dia 7 de setembro, que vai haver uma manifestação no nosso país, especialmente em Brasília e nas principais cidades. E até alguns amigos têm me encaminhado mensagem no privado dizendo: Marquinhos, vereador Marcos da Rosa, não se envolva com isso, você está vendo o que tem acontecido com alguns políticos, alguns jornalistas, mas eu não ficarei omisso. Até porque não vou cometer o erro de, aqui dessa tribuna, pedir o fechamento do Congresso Nacional ou o fechamento do STF. O que a população está pedindo é justiça, é transparência nas eleições, é que o Senado coloque em pauta o impeachment, sim, de alguns ministros do STF. Não é a corte, não é a instituição, que esta sim deve ficar limpa de alguns ministros que têm, infelizmente, denegrido essa instituição. E eu quero aqui convocar as pessoas, porque antes de ficar omisso, o que eu vou é convocar, é pedir para as pessoas de bem do nosso país que se manifestem sim. Caríssimos colegas vereadores, as prisões injustas que estão acontecendo de jornalistas, de políticos, as ameaças a alguns artistas, como o caso do sertanejo, ex-deputado Sérgio Reis, essas prisões deveriam nos preocupar, porque essas pessoas não estão sendo acusadas de corrupção ou de algum outro crime. Elas estão sendo injustamente julgadas pelos ministros do STF. Aliás, a nossa democracia está sendo abalada porque esses ministros, eles mesmos, mandam investigar, oferecem denúncia e julgam. Se acham semideuses. O que aconteceria, por exemplo, senhores vereadores, com o presidente da República, se fosse ele que tivesse falado a asneira que aquele presidente do TSE afirmou, aquela brincadeirinha que ele disse, justamente quando o país está em chamas, exatamente pela falta de transparência nas eleições. E não sou eu que estou falando isso, milhões de brasileiros acreditam que as eleições não são transparentes, que a contagem dos votos não é transparente. E ele disse, brincando, que disse para alguém que eleições não se vencem, eleições se tomam, eleição não se ganha, eleição se toma. Imagine se fosse aqueles que eles chamam de ditador, se fosse o presidente da República. Eu não vou me calar diante disso, pelo contrário, vou às ruas, sou um cumpridor dos meus deveres, das minhas obrigações, e acredito que todo político sério precisa se manifestar. Precisa sim ter coragem, porque eu não faço isso só por mim. Alguns desentendidos e mal informados dizem: mas se houver fechamento, vai haver fechamento do Congresso, até da Câmara de Vereadores, pouco me importa. O que nós precisamos mesmo é garantir futuro para os nossos filhos, para as futuras gerações, com dignidade, com direito de expressão, com direitos individuais. E eu, repito, não vou ser omisso e não vou me calar. Pelo contrário, deixo aqui um pedido, uma convocação, para que as famílias se envolvam com essa manifestação do dia 7, pacificamente, mas exigindo, mostrando que o povo brasileiro não concorda com as arbitrariedades advindas lá dos ministros, de alguns deles, do STF, onde já se viu. A gente vê pessoas encabuladas e amedrontadas, pessoas que têm direito, inclusive, à imunidade parlamentar, por causa do voto que conquistou nas urnas, parlamentares, que têm o direito aqui sagrado da fala, do seu discurso, do seu pronunciamento. Essas pessoas estão amedrontadas, porque a qualquer momento podem receber da Polícia Federal, porque eles vão receber lá o mandado, a Polícia Federal vai ter o mandado expedido lá pelo STF, então tem medo de receber em suas casas. Pessoas sérias nunca tiveram
dificuldade, problema nenhum com a justiça, com a polícia, agora podem receber nas suas casas a Polícia Federal. Por quê? Porque emitiram a sua opinião, porque não concordam com o que está acontecendo no nosso país. Vamos sim clamar por liberdade, por justiça, e isso se faz com a união da população, união contra todas essas, eu repito, arbitrariedades que estão acontecendo, clamando por justiça e clamando por transparência nas eleições. Parece que o palco está preparado. Eles falam tanto em ditadura, que na verdade nunca houve. Houve o regime militar. Eles sim querem instituir essa ditadura da toga, roubar a liberdade do povo brasileiro, mas nós não vamos permitir. Muito obrigado.